Bom, percevejo marrom é uma praga muito complexa da gente controlar, né? É um inseto que tem algumas características importantes e a principal característica e o que define o manejo dele ao longo da safra é a primeira aplicação de inseticida. Então a gente acertar o momento da primeira aplicação, a gente monitorar as lavouras, a gente observar o movimento da praga e entender que ele vai chegar em algum momento na área, esse percevejo migrante, que ele está em áreas de refúgio ou está em outras culturas e aí em algum momento ele chega na cultura da soja, essa movimentação da praga para dentro da cultura é o momento ideal da gente fazer o controle dela. Então, essa primeira aplicação, essa detecção do momento de migração é fundamental. O grande problema disso e a grande dificuldade disso é que a gente não consegue medir e nem prever quando isso vai acontecer. Então a gente precisa monitorar a lavoura de forma periódica, com pano de batida, tá dentro do campo e aí sim, quando a gente detectar esse momento, a gente selecionar o melhor inseticida e fazer o manejo o mais rápido possível para eliminar esses insetos que estão migrando para dentro da lavoura. Bom, quando a soja atinge a fase de floração, né, quando começa a emitir as flores, a gente considera esse momento a fase crítica de controle da praga. Por quê? Porque nesse momento a reprodução do percevejo começa a aumentar demais, a velocidade do seu desenvolvimento aumenta muito e a população tende a escalar muito rápido. Então, a partir do momento que a soja entra na fase de floração, o manejo deve ser muito mais robusto, as aplicações devem ser muito mais assertivas e o monitoramento deve ser muito mais fechado. Durante a floração, o percevejo começa a ter acesso à proteína e quando ele tem acesso a fontes de proteína, como as flores e os grãos da soja, ele começa a ter uma reprodução muito rápida e o seu ciclo começa a ficar mais curto. Então, nesse momento, a gente tem uma dificuldade maior de controlar ele. Então, os migrantes chegam ainda na fase vegetativa, no final da fase vegetativa da soja, são insetos que estão debilitados, que já passaram um período de entre-safra sem alimentação adequada e a partir do momento que ele chega na lavoura e a soja entra na fase reprodutiva, aí sim esses insetos vão ter acesso a uma fonte de alimento de alta qualidade. Então, essa primeira geração migrante são insetos, em teoria, mais simples da gente controlar, porque são insetos que sofreram durante a sua vida uma fase sem alimentação, uma fase sem condição adequada para o seu desenvolvimento. A partir do momento que ele tem acesso a essa fonte alimentar de melhor qualidade, ele começa a se reproduzir e essa segunda geração que acontece na fase reprodutiva da soja é uma geração muito mais difícil da gente controlar, porque são insetos que têm fonte de alimento, que têm uma condição ambiental favorável e isso dificulta a gente controlar a praga. Por isso que é importante a gente monitorar e fazer a primeira aplicação no momento adequado para a gente controlar esses insetos migrantes. Com relação às ninfas são a fase mais difícil da gente controlar porque as ninfas pequenas, elas se movimentam muito pouco e geralmente ficam no terço inferior da planta, então o alvo fica muito mais complexo em termos de tecnologia de aplicação. Quando as ninfas ficam maiores, elas começam a ter uma movimentação maior dentro da cultura, começa a acessar o terço médio e superior da planta e isso facilita para a gente acertar o alvo em termos de tecnologia de aplicação. Qual que é a dificuldade das ninfas? A dificuldade das ninfas é a gente conseguir colocar o produto na onde a gente tem que colocar e entender que nem todos os inseticidas controlam a fase jovem da praga. A grande maioria dos inseticidas controlam muito bem a fase adulta, mas tem uma dificuldade muito grande de controlar a fase de ninfa. Os percevejos migrantes, eles tendem a chegar na lavoura da soja por volta dos 25, 30 dias após a emergência. Nessa fase, a soja está na fase final do vegetativo e entrando em R1. No período de floração da soja, quando ela inicia o processo de floração, quando ela entra no estágio R1, é um momento crítico para o manejo da praga. Por quê? Nesse momento, a planta começa a emitir compostos que atraem os insetos que estão no ambiente. Além disso, na flor, o inseto consegue ter acesso à proteína, o inseto começa a ter uma característica reprodutiva muito mais exacerbada. Então, a fase de R1 e R2 é uma fase crítica que o produtor no campo deve se atentar, deve manejar a praga, fazer os monitoramentos mais assertivos e robustos para fazer a tomada de decisão o mais rápido possível. O período crítico de controle do percevejo na soja é no canivetinho, quando a soja está na fase R3. Desse momento em diante, a gente não pode descuidar do percevejo, principalmente das ninfas. Então, por isso que a gente fala que o manejo da praga começa no cedo, para evitar que no R3 a gente tenha uma alta população da praga. Esse é o caminho do sucesso para controlar a praga na soja. E no aspecto de controle de ninfas, é importante o produtor entender que em muitas situações a gente precisa fazer mais de uma aplicação de inseticida para conseguir quebrar efetivamente o ciclo da praga. Na fase de R3 em diante, é uma situação em que o percevejo tem uma velocidade de reprodução extremamente grande, então isso dificulta o manejo da praga. É uma praga que a gente tem dificuldade de acertar o alvo, porque é uma praga que fica escondida na planta, fica na parte de baixo. Então tudo isso chega nesse momento do R3. E em termos de manejo da praga, a Corteva tem o Expedition, que é um produto extremamente efetivo para o controle de ninfas. A gente sempre preza pelo monitoramento,
pela escolha do produto mais adequado e a aplicação da melhor maneira possível. Então a gente deve fazer o monitoramento desde o início da lavoura da soja, usar os produtos que têm registro, que têm bula para a cultura da soja em cada fase crítica e, obviamente, quando a gente chegar no canivetinho, a gente reforçar o manejo principalmente das ninfas, né, no R3 em diante. Então, a partir de R3, usar o Expedition para controlar o percevejo em soja é uma ferramenta que pode auxiliar muitos produtores e, obviamente, o produto em si não vai resolver o problema se o agricultor não fizer a parte técnica de forma adequada, ou seja, monitorar a praga e fazer a aplicação quando necessário, sempre que necessário. Fazer o manejo de percevejo em soja de forma tardia é um problema muito sério porque causa dois impactos gigantes na lavoura. Primeiro é o impacto de produtividade, obviamente, porque um percevejo por metro quadrado consegue tirar até um saco de produtividade, né, no final do ciclo da soja, então é um potencial de dano muito grande. Então, se a gente parte do princípio que a gente tem uma infestação alta, a gente assume uma perda de produção alta e isso é muito ruim. Além disso, a gente tem uma perda de qualidade dos grãos, né, uma vez que grãos picados, eles são descontados no armazém. Então, quando chega a carga lá no armazém, eles vão fazer a amostragem, se tiver mais do que 8% de grãos picados, ele vai ter o desconto no produtor, então isso é muito ruim. O segundo prejuízo que o agricultor tem quando maneja a praga em alta infestação é a percepção de que o produto não funcionou como deveria. Por quê? Quando a praga está em alta população, a gente precisa fazer uma série de estratégias para reduzir a população da praga novamente. A primeira é a aplicação de inseticida em intervalos curtos, ou seja, de 3 a 7 dias no máximo. Então, a gente parte para uma janela de aplicação em que a logística do produtor fica muito complexa. O segundo passo é a gente fazer sequência de produtos de modos de ação diferentes, então usar grupos químicos diferentes é importante para a gente conseguir quebrar o ciclo da praga e reduzir a população da praga. E o número de aplicações de inseticidas nessa bateria de 3 a 7 dias, o ideal é de 3 a 5, mas entendendo as questões logísticas a gente vai até 7 dias, ele varia de 2 a 4 aplicações. Então, quando a praga está numa população muito alta, a gente tem várias dificuldades, vários problemas de controlar e, obviamente, que é o que a gente não quer. Então, a gente precisa manejar a praga desde o começo, entender o ciclo todo, não é quando termina a soja, então agora não tem soja, eu vou deixar o percevejo à vontade. Se eu vou plantar milho, se eu vou plantar trigo, feijão, a gente precisa manejar na entre-safra também para começar a safra seguinte com a população mais baixa. Então, esse é o caminho para a gente conseguir reduzir o problema de percevejo em soja. Percevejo é uma praga que vive muito. Fase adulta vive em média 30 a 60 dias e a fase jovem em torno de 30 dias aproximadamente. Então é uma praga que vive aí 60 a 90 dias em condições de campo. Então quando a gente trabalha com esse tipo de praga, a gente tem que entender que a gente não controla o percevejo na soja. A gente controla o percevejo no sistema e a soja é uma parte do sistema. Então a gente tem, por exemplo, o sistema soja, safra e milho na safrinha. É um sistema extremamente complexo e um sistema que contribui muito para o desenvolvimento do percevejo. Então a gente precisa manejar ele na soja, finalizando o ciclo da soja, a gente precisa manejar ele no milho, porque é uma praga que causa dano na fase inicial do milho e obviamente que no final do ciclo do milho, antes de eu plantar a soja, eu preciso estar atento se a praga está no nível populacional muito alto, porque isso vai me gerar alertas para a próxima safra. Então, se eu colho o milho e faço uma amostragem e vejo que a população da praga está alta, a gente já se precavine. Como que a gente se precavine? A gente faz a aplicação de herbicida junto com inseticida, obviamente que dentro de um monitoramento, usando produtos com registro. Começa a safra de soja com um planejamento de aplicações robustos, porque a gente sabe que a população está no nível alto. Então, entender o sistema é muito importante. Então, a gente não tem só o sistema soja, safra e milho safrinha. A gente tem soja, milho, soja, feijão, a gente tem soja e algodão, soja e trigo, soja e braquiária. Então tudo isso vai impactar na dinâmica da praga. O mais importante de tudo, monitoramento é a chave do processo. A gente precisa monitorar não só na soja, mas na soja e no milho, e no algodão, e no trigo, e na crotalária, e na braquiária, e nessa cultura que vem na sequência. Isso é fundamental para a gente entender que a praga que a gente vai ter lá em outubro de 2025, ela deu sinal para nós desde outubro de 2024 de como que ela estava se desenvolvendo. E obviamente que a questão climática influencia. A gente teve uma safra 23-24 extremamente quente, com ondas de calor, com altíssima temperatura. E o inseto, quanto mais quente é o ambiente, menor é o ciclo de vida dele, ou seja, mais rápido ele se reproduz. Então a gente tem tudo direcionando a gente para uma alta população da praga. O que a gente precisa sempre lembrar: alta população de praga, eu preciso reforçar monitoramento, eu preciso reforçar as aplicações de inseticida, eu preciso manejar a praga com uma população baixa e aí sim a gente vai ter sucesso no manejo da praga. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.